Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo, mestre Obrigado. Felipe Messias. Gente, você provavelmente nunca viu esse podcast aqui, que é um podcast novo que estamos começando para que você conheça membros da fraternidade, para que você conheça pessoas que fazem a diferença, pessoas reais. Pessoas do direito, pessoas que eu confio que andam comigo. E hoje é o primeiro episódio, estou muito animado com isso. E para isso eu tenho aqui meu querido Felipe Messias, que viajou para chegar aqui, né, Filipão? Depois você vai falar algumas coisas. Vou. Então estou muito animado com esse projeto. Nós já temos a fraternidade há um tempo, estamos cada vez mais crescendo, as amizades, os relacionamentos estão se aprofundando cada vez mais, isso é muito bacana. Então quero convidar você a se inscrever nesse canal, que é um canal novo. Vai ter aqui, o editor vai colocar aqui no canal qual que é o arroba, qual que é tudo aquilo, que eu também não tenho ainda, mas vai ter. Então, encaminha para o seu amigo advogado que empreende na advocacia, que é uma pessoa que você sabe que é pessoa real. Eu critico muito a advocacia milionária. Aqui a gente fala de advocacia real. E nós somos advogados fora da caverna. Então, vou falar um pouquinho sobre isso também durante o nosso bate-papo. E a ideia aqui também é bater um papo, né, bem descontraído, trocar uma ideia, explicar para vocês o que o Felipe faz, como que ele tem como que ele empreende na advocacia, como que ele sobrevive. Porque eu só trago pessoas que eu confio. Você é um cara que eu confio muito, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Fala aí, Filipão, quem é você, cara? Prazer, meu nome é Felipe Messias, eu eu sou um especialista em recuperação de contas e a gente trabalha com recuperação de contas de Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, contas de anúncios do Google e demais contas que precisarem bloqueadas, teve problema, a gente resolve e recupera e reativa para o cliente. Muito bom. Então você atua com direito digital. Direito digital, exatamente. Cara, bacana. E assim, né, até aproveitando para fazer uma introdução, como você começou, cara, nessa área do direito digital? Eu comecei porque eu perdi a minha conta. Olha aí. A conta da empresa da minha família lá e a minha conta chegou a ser hackeada. Sim. E a gente foi pesquisar como é que funcionava. Não era um assunto tão falado assim, não sabia como é que recuperava. E aí fui descobrindo de pouquinho em pouquinho esse campo do direito digital, que tinha como, que a plataforma ela tinha o dever de devolver o acesso à minha conta, aí a gente conseguiu a minha conta de volta, eu falei assim, por que não fazer isso para as outras pessoas também, né? E aí foi só a pontinha do iceberg, depois nunca mais parei. Que bom, cara. Então, seu escritório é especialista nesse tema de recuperação de contas. Em recuperação de contas, fazemos só isso. Entendi. Única e exclusivamente isso. Bacana. E agora falando um pouquinho sobre captação de clientes. A gente vai falar de tudo aqui, tá, gente? Um pouquinho de empreendedorismo, da vida do Felipe, como é que ele começou, já falou um pouquinho. Vou perguntar mais coisas daqui a pouco, mas como que você capta a maioria dos seus clientes? Se você pode falar algumas coisinhas. O resto é na fraternidade. Fala um pouquinho aí. A gente usa basicamente duas formas de captação no escritório, que é através do tráfego pago e através do tráfego orgânico. O tráfego orgânico a gente utiliza com produção de conteúdo, vídeos, algumas dicas de como se proteger nas suas redes sociais, quais são as formas de autenticação que você tem que ter, coisas que você não deve fazer com a sua conta, que coloca você em risco. E através do tráfego pago, a gente impulsiona os conteúdos basicamente que estão no tráfego orgânico. A gente coloca um pouco de dinheiro para aparecer para mais e mais pessoas que têm esse interesse. A gente anuncia tanto no Google Ads, que são para as pessoas que querem recuperar a sua conta e a gente aparece para elas, ou a gente anuncia também no Facebook Ads, que a gente aparece os nossos conteúdos para as pessoas que talvez nem sabiam que davam para recuperar a conta delas. Mas aí elas acabam descobrindo um pouco do nosso trabalho e a partir daí começa a contratar a gente e nunca mais larga. Crescimento, né, cara? Essa área é muita coisa, né? Todo mundo precisa de segurança digital todo dia. Uma parte apenas Sim, disso. Os golpes estão cada dia mais... Cresce, né? Verdade. E aí, cara, como é que você lida com vou ser português, claro. A tiazinha que perdeu lá o acesso dela, tem as fotos do neto, dos cachorros. Sim. Eles vão cair no seu funil de vendas, vão né? Cair e também. aí, cara, como é que você trata essa pessoa? A gente recupera todos os tipos de conta. Porque as pessoas acham que apenas, mas a minha conta não é grande. Eu não ganho dinheiro com ela, minha conta não é profissional. Não, a gente recupera qualquer tipo de conta, desde a tiazinha que você está falando, até uma conta que você utiliza lá para postar uma foto do seu cachorro, do seu gato, de alguma coisas do dia a dia, foto da paisagem. A conta ela é sua e você tem direito a recuperar ela, né? Então essa pessoa que entra em contato com a gente, que é até os conteúdos que a gente produz, independente do tipo de conta, você tem o direito a recuperar ela. Então, mas a minha conta ela não era profissional, a gente vai conseguir recuperar da mesma forma. Então, você entrou em contato com o suporte. Você teve algum atendimento de suporte que é feito de forma automática, robotizada lá? Não teve.
Você fez reclamações nos principais órgãos de defesa do consumidor. Conseguiu alguma resposta? Não conseguiu. Então a plataforma ela tem o dever de devolver o acesso à sua conta. A gente ainda, inclusive, consegue indenizar você por isso. Interessante, hein? Exatamente. Então, no começo, né, assim que eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu parei, né, de estudar isso, era difícil, né, recuperar de quem não tinha, conferir a renda e tal. Agora você acha que então já é mais tipo tranquilo? De conta já é pacífico, assim, que a pessoa ela tem direito à conta dela. O que vai variar são os valores de indenização. Claro que quanto mais o uso profissional da sua conta, maior o valor da indenização, porque você foi mais prejudicado. Mas isso não significa que eu perdi minha conta, eu não ganhava dinheiro com ela, não tem como recuperar. Tem sim. Entendi. Tá bom. E esse processo aí contra a Meta, né? Não sei se eu posso falar Meta, mas vamos falar, vai. Contra o Tio Zuc. E o processo contra o Tio Zuc? Como é que funciona? Ele é rápido, ele é demorado? Dá para ter uma liminar para conseguir de forma rápida? Tá. Qual que é a sua experiência nisso? Dá sim. A gente entra com um processo judicial e a gente explica para o cliente, né? Que, tipo assim, quanto mais importante a gente demonstrar para o juiz que vai ser responsável pelo caso dele, que aquela conta, ela precisa dela, mais fácil vai ser o processo. A gente sempre pede duas coisas, que é o restabelecimento da conta e um pedido de indenização. O restabelecimento da conta, ele é a primeira coisa a ser discutida no processo. Então, essa conta, ela tem que ser recuperada agora, é extremamente necessário, ela é profissional, o cliente está perdendo vendas e está deixando dinheiro na mesa, a gente gosta de falar, né? Tá tendo prejuízo com isso. O juiz ele concede uma decisão para recuperar essa conta imediatamente, ou 24 horas, 48 horas, 72 horas, essa é a média. 5 dias, no máximo 10 dias. Normalmente é assim. Se a conta for de uso pessoal, ele analisa o caso do cliente, entende que não tem tanta urgência assim, ele vai pedir para ouvir a plataforma primeiro, porque que a conta de X cliente foi banida, foi suspensa, ela foi notificada, ela foi informada qual foi a suposta violação que ela cometeu. O juiz vai ouvir a plataforma, depois ele vai ouvir os nossos argumentos, aí ele volta e dá a decisão normalmente para reativar a conta. Entendi. Funciona assim. Maravilha. Como que você começou a empreender, cara? Por que você começou a empreender? Nasceu empreendedor já? Vendia... Sabe aqueles caras? Nasci vendendo... Tava no prezinho, vendia chupeta lá, vendendo... Você é o cara desde nascença? Não. A minha família, Não, sem problema. A minha família, ela sempre trabalhou, mas a gente sempre trabalhou para os outros. Mas a gente sempre quis ter nosso próprio negócio. E eu vejo que meus pais, eles sempre foram atrás de empreender. E eu acabei nunca indo por essa área deles, nem tanto assim. Queria mais abrir o meu próprio negócio. Quando a gente começou esse negócio de recuperação de contas, eu vi que as pessoas começaram a me perguntar: Felipe, me ajuda com isso, Felipe, me ajuda com aquilo. Aí eu vi que realmente eu já estava empreendendo e eu só não sabia. Aí eu comecei a ajudar, comecei a divulgar com o que eu trabalhava e cada vez ajudar mais e mais pessoas. Aí nunca mais parei. Aí antes a gente só recuperava a conta de Instagram e de Facebook. Começamos a recuperar a conta de WhatsApp. Aí foi para YouTube, Google, conta de anúncios, Marketplace, e daí iFood, conta de motorista de aplicativo. A gente nunca mais parou com isso. Todas essas contas, então, em redes sociais, em plataformas de Uber e tal, dá para recuperar? Dá para recuperar. Legal. Porque o fundamento da nossa ação é a irregularidade no atendimento. As plataformas que a gente chama são as Big Techs, elas normalmente não têm um bom atendimento, até porque quantidade de demandas que eles devem receber. Mas isso não justifica que eles não têm que prestar um bom trabalho. Eles não prestando um bom trabalho, a gente explicando isso para o juiz, explicando que o cliente tentou todas as alternativas possíveis e não havia outra coisa que ele pudesse fazer a não ser entrar com uma ação judicial, aí a gente consegue a decisão para restabelecer a conta do cliente. Esse é o principal fundamento. Legal. Muito bom. Então, independente do tipo de conta, se você não tiver um bom atendimento, se você não tiver um suporte adequado, o restabelecimento da sua conta ele vai ser devido. Entendeu? Entendi. Então eu falei um pouco de... Eu perguntei, né? Como que você começou a empreender? Beleza. Eu tenho uma massa muito clara, assim. Quando você é empreendedor, você está no começo do seu negócio, você começa a empreender, né? Você aplica todas as suas energias, você pensa, você dorme, você acorda sonhando com aquilo. E quando você começa a ter processos, começa a se organizar um pouco mais, você vai virando empresário. Sim. Então o empresário consegue ter a visão de helicóptero para poder analisar, mas processo talvez não é tão mais o sonhador, mas é o cara realista, que sabe que, cara, é difícil pra cacete trabalhar. Sim. É difícil pra caramba montar um escritório, cuidar das coisas. E como que você entende que essa profissionalização que você já tem no seu escritório, muita automação, né? A gente vai falar um pouquinho também. Como que virou essa chave de empreender para virar empresário jurídico?
Respondendo as duas coisas, a primeira parte e a segunda parte. Toda vez que a gente tem um negócio, a gente tem que entender isso como se fosse uma empresa. Se você tiver qualquer tipo de negócio e você não entender que aquilo ali tem que ter processos, que aquilo ali tem que ter procedimentos, não vai funcionar. Então, por exemplo, quando a gente começou, os nossos clientes chegavam, entravam em contato com a gente respondia quando dava e fazia ação quando dava. Não pode ser mais assim. Os clientes vão chegar, eles vão ser atendidos de determinada maneira, a gente vai trabalhar no caso deles de determinada maneira e assim vai. Então, a profissionalização, ela vai conforme o tempo, é claro. Mas você tem que se atentar a isso. Então, por exemplo, você não está dando conta de atender os clientes, o que eu vou fazer? Vou contratar alguém para atender eles. Vou colocar uma inteligência artificial, vou colocar um chatbot, alguma coisa que a gente fala muito na fraternidade. A gente tem que profissionalizar aquilo lá de alguma maneira. E se você não saber com quem, como faz, você vai atrás de quem sabe. Então, é assim. Então, por exemplo, tudo o que acontece no escritório, a gente pensa, será que eu quero ter conhecimento ou eu quero uma resposta? Eu penso assim, eu quero conhecimento, né? Eu quero aprender a atrair esses clientes. Não, eu quero que alguém me fala como atrair. Então, você tem que ver se você quer aprender ou você quer alguém que faz para você. Então, quanto antes você colocar isso na sua cabeça, qualquer tipo de negócio seu, de alguma forma ele vai para frente. Então, não vai, consequentemente, acontecer sozinho. Para mim foi assim. Sim. Agora uma pergunta polêmica, hein? Vou trazer aqui uma pergunta polêmica. E um dos encontros, né, da fraternidade, Sim. a gente acaba falando, né, sobre... Você foca muito na inteligência artificial, de automação. E tem pessoas que, trabalham, também não estão na massa, mas trabalham com um atendimento mais humanizado. E aí, cara, o que você pensa sobre... Por que você defende tanto a inteligência artificial e a automação de... Eu defendo muito por conta da eficiência. Hoje, os nossos clientes, alguns não, vou dizer que metade ou a maioria não sabe que está sendo entendido por uma inteligência artificial. Eles são atendidos, eles são recepcionados, qual é o seu nome, qual conta você deseja recuperar, o que foi que aconteceu, como você perdeu o acesso. E a nossa inteligência artificial, ela faz toda a qualificação, ela faz tudo o que ela precisar ali, ela atende o cliente. O cliente muitas vezes nem sabe que é um robô, que é uma IA que está atendendo ele. Então, em tese, o meu atendimento ele foi mais rápido. Ele é melhor do que um ser humano que vai chegar, vai ter um dia que ele vai estar cansado, que ele vai estar estressado, que ele não vai estar... Não, a IA não tem disso. Ela sempre vai atender da forma que a gente determinar. Então, você tem que ser cordial com o cliente, você tem que se colocar à disposição, você tem que fazer aquilo lá. Então, eu entendo que compensa a gente colocar as nossas forças no atendimento que a gente pode controlar e o resto a gente delegar para os seres humanos, que aí a gente já não tem controle nenhum, né? Porque pessoas são pessoas. Então, até a determinada parte que dá no nosso negócio, a gente coloca automação, inteligência artificial, nossos chatbots em geral para atender. E na fraternidade a gente discute muito disso, que a gente tem dos dois polos, né? Do atendimento humanizado e do atendimento inteligência artificial. Só que de alguma forma, conforme você for crescendo, você vai pender para a inteligência artificial, para o atendimento robotizado. Você não vai dar conta de atender todos os clientes da mesma maneira que você queria. E isso é você entender as necessidades da sua empresa. Não é o que eu queria, mas é o que você precisa. Exato. Eu e penso até assim. o tipo de produto, né, cara? Que às vezes, por exemplo, no meu escritório eu recebia pessoas que caíam no golpe de Pix, que a rede caía meia-noite, 1h da manhã. E aí, o seu comercial vai estar lá atendendo? Não vai estar. Nosso atendimento pode receber esse cliente. 24/7, né? E pode falar. As pessoas falam assim, mas é a robotização, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não precisa ser 100% automatizado o seu atendimento, nem que seja uma parte. Por exemplo, nossos clientes que eles vêm de golpe, eles querem ver um ser humano. Então, a nossa IA vai perguntar o nome, a profissão, o que ele faz, o que aconteceu. Você deseja realizar uma reunião com os nossos atendentes, conhecer a nossa equipe que vai ser responsável pelo seu caso? Ela mesma agenda um horário, avisa a gente comparece na reunião. Então, não precisa ser 100% automatizada, mas que economiza um belo de um tempo no escritório, economiza. Para qualificar, né, as pessoas. Qualificou os clientes. Exato. Não for uma pergunta que você teve que ficar fazendo seu comercial, seu estagiário, seu atendente, ficar falando qual o seu nome, RG e CPF. A nossa IA pega, ela pede. Né? Então, eu acho que é muito mais... Eu acho não, é muito mais viável. Tenho certeza, na verdade. Sim, entendi. Muito bacana. Assim. Eu sou muito sou entusiasta também, né? Até, às vezes, direto tiro dúvida com ele. Felipe, me ajuda aí, cara. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço o sistema tal? É muito bacana, porque a gente conhece... Por isso que é bom a fraternidade, tá, gente? Sim. Você participa de um ecossistema que as pessoas se conhecem, confiam. Então, cara, me ajuda com isso e tal, ele ajuda. Criei uma automação lá no escritório, simples, eu tenho até vergonha de falar. Foi simples, por quê? A pessoa já preenche uns dados lá e a procuração contrata-se automaticamente. Fiquei muito feliz. O que eu falei? Felipe, consegui fazer isso e tal. Cara, é muito legal, entendeu? Você está anos-luz disso, eu sei. Mas você vê que a gente está caminhando? Sim. O... Rapaz do céu, como é que é o nome dele?
Felipe também, olha aí. O Felipe, você conhece o Felipe do Rio? Felipe Braga. Felipe Braga, Rosário. Ele me mandou mensagem semana passada, Felipe Braga, pra você, hein? Marião, consegui montar aqui a procuração automática sozinho. Falei, cara, que legal, como é que você fez? Me explicou como é que ele fez. Olha que bacana, eu celebrei, cara. Fiquei feliz pra caramba. Então a gente tá trazendo essa automação, essa necessidade. Pequenos passos, para rumo à profissionalização. E um vai ajudando o outro conforme as qualidades que cada um membro da fraternidade tem para oferecer. Profissionalização, né, cara? A gente ajuda a virar, de fato, a chavinha pra pessoa virar empresário, né? Sim. Se você não fosse um advogado, empresário, um empreendedor, uma pessoa, você conseguiria estar aqui hoje? A gente estava até almoçando agora, né? Gustavo tá aqui, tá, gente? A gente estava almoçando, falando sobre isso, né? Sobre ser CLT e sobre... Se nós fôssemos CLTs agora, onde estaríamos? Gravando, produzindo conteúdo? Se a gente conseguiria voltar para manter a CLT, não conseguiria. A gente não se adequaria mais a esse perfil. Virou a chave, já era, gente. Então, não é fácil, né? Eu sempre falo isso. Começo de mentoria, gente, eu não tô aqui para te ensinar a ficar milionário, porque eu não sou milionário. Mas tô aqui para te ajudar a ter um escritório que funcione, decente, vamos ser bem sincero, que tenha ferramentas, né? Porque muita gente totalmente perdida, despreparada, sai da faculdade e não sabe como fazer nada. E aí a gente caminha junto para ensinar. E aí a gente sempre pensa nisso, como que a gente vai profissionalizar, né? Como que... às vezes acontece que eu vejo é difícil a pessoa romper. Vai começar um escritório agora, ele é CLT, ele é um associado, não sabe para onde vai, né? Então, a gente que mudou a chavinha, a gente, cara, é muito bom, assim, né? Tipo, não é fácil. A gente não aprende isso na faculdade também, né? A gente aprende a sair, e aí os clientes vão aparecer na nossa sala, no nosso escritório, e não é bem assim que acontece, né? Exato. Você falou de Google Ads, falou um monte de coisa, você sabe o que é isso, cara? Advogado, entenda de uma vez por todas, pelo amor de Deus, entenda o que é Google Ads, o que é gestão de tráfego, Meta Ads, SEO, a gente está falando sobre SEO, sobre site. Muito inteligente. Esse cara tem outra fonte de renda que eu não vou falar aqui, ele também não vai falar. Só né? na fraternidade. Só na fraternidade, olha aí. Se você não faz parte, clica de algum lugar aqui desse vídeo que vai aparecer. Inúmeras ferramentas que o advogado tradicional não tem noção de como é que funciona. E a gente acaba conversando e entendendo. Compartilhando. Então, o direito material é importante saber? Claro, é importante saber. Fazer pós-graduação, claro, é bom você ter uma noção. Mas o que vai mudar o seu jogo, sabe? Acho que é sentar nas mesas certas, andar com pessoas que compartilham do mesmo princípio que você. Com certeza. E que tem essa confiança. Isso é muito importante. A gente consegue compartilhar e um ambiente seguro. E por isso tem a fraternidade, né, cara? Sim. Você está na fraternidade desde quando? Desde um ano já? Um ano. A fraternidade tem um ano. Vai dar um ano. Vai dar um ano, Entrei em julho de 24. Verdade. Faz um ano. Porque você veio da mentoria, daí a gente fez um projeto de continuar a fraternidade. Continuei, Bacana, foi muito legal. Entrei... Mas e aí, cara? O que você tá achando, assim, pra você? O que é? Não, foi uma das melhores coisas que aconteceu pra mim. Porque eu falo assim, por exemplo, a questão de sentar com as pessoas certas, as mesas certas. Por mais que eu fizesse muita coisa no escritório, a gente fazia coisinha interna nossa, um negócio ali limitado ao que a gente sabia. Não conversava com outras pessoas que estavam passando pelas mesmas dores, pelas mesmas conquistas, pelos mesmos objetivos que a gente. Quando você participa de movimentos de networking, de movimentos de... que você fala, a gente fala muito na fraternidade, né? De sair da caverna, você vê com pessoas que estão pensando igual a você e às vezes com coisas que você não tinha pensado. Então, eu não sabia que tinha essa ferramenta. Eu não sabia que tinha essa funcionalidade. Eu não sabia que dava para implantar, aplicar isso no meu escritório. E aí você compartilha essas informações, você compartilha essas ideias com pessoas que estão no mesmo objetivo que você. E aí depois que eu entrei na fraternidade, eu não gravava vídeos, nunca imaginei que eu ia estar num podcast, né? Que nem, por exemplo, as minhas automações começaram a se potencializar. Por exemplo, sabia fazer postagem de forma automática, mas não fazia. Na fraternidade a gente cobra muito. O nosso desafio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você eu preciso fazer isso, né? Então, pra mim, é incrível, né? Foi uma das melhores coisas, um dos melhores investimentos que eu fiz. Que bom. Então, a gente coloca na fogueira, a gente coloca a galera na fogueira, tá, Coloca, gente? vai fazer isso, vai fazer aí, aquilo. Aí você se vira, não sabe, pede ajuda e assim vai. Palestra. Nosso palestrante, tá, gente? Já foi pra BH, palestrou em São Paulo, 2 vezes ou uma? Não lembro quantas foram. E tem as palestras online que a gente acaba dando as aulas dos assuntos que a gente se destaca, né? Olha aí. Então, quer ficar na zona de conforto? Para de me seguir. Sai de perto de mim. Fica na sua casa. De verdade, sai de perto. Porque aqui a gente tenta trazer essa realidade, né? Porque quem nós temos para poder fazer o nosso jogo acontecer? Nós mesmos. Que a gente falou no almoço, não é fácil, mas quem falou que ia ser fácil, né? Quem falou que precisa ser fácil, cara, sinto muito. Não faz que vem fácil, vai fácil. Exato. E aí é um processo que é demorado, né? Assim, de ter um negócio consolidado, construído, de forma certa, né? Isso é importante. Mas dá para fazer.
né? Então, cada um com sua limitação. Então, você está começando agora, gente, entenda, dá para ter um negócio organizado, dá para ter um negócio que funcione muito bem. É alcançável. Então, exato, é alcançável. Então, não se espere, talvez, assim, não fique se comparando com as pessoas. É muito difícil falar para não se comparar, né? Sim. A gente se compara pra caramba, eu me comparo direto. Se eu tivesse parado com essa minha comparação, estaria com esse podcast já há 2 anos. Então, aí a gente tem que se controlar, né? A gente tem que ver, se, por exemplo, a gente fala, não se compara, e todo mundo se compara. Então tá bom, já que você já fez isso, o que você vai fazer com isso? Você vai usar pro bem ou você vai usar pro mal, pra se afundar? Exato. Não tenha referências boas, tenham comparações boas. Esse advogado faz isso, esse empresário jurídico faz isso, esse cara vende no escritório dele dessa forma, ele prospecta dessa forma. Então se compare com pessoas boas, pede ajuda, tenha com quem contar, né? Boa. Inspirações boas, né? Para que você fique na bad, né? Fique mal, você não vai conseguir nunca, porque esquece. Dá pra com fazer. Certeza. Então, por isso que eu gosto de pessoas reais, assim. Tem uma galera aqui, ó, plateia aqui enorme. É a galera que eu confio. Então, a gente sempre tá junto, né? Sempre Sim. possível. Vai ter evento também em BH, já fico sabendo. Vou querer todo mundo em BH, gente. Olha aí, ó, tem uns 30 pessoas aqui, hein? Todo mundo em BH. E é isso, desafio, né? Desafiador mesmo. Não é fácil mesmo fazer esses movimentos, mas a gente gosta muito, né, de participar Sim. disso. A gente se coloca numa situação de desconforto, mas eu falo, né, no desconforto você cresce. Exatamente. Então, nós temos que crescer, a gente tem que evoluir. Não adianta ficar parado, fazendo as petiçõezinhas. Estava comentando um case com o pessoal aqui agora nisso, né? O advogado teve uma grande oportunidade e aí ele não vamos falar português, claro, como eu falo, espanou. Ele espanou mesmo. Por quê? Quando a água bate na bunda, nossa, é tudo isso? Sim, cara, é tudo isso. É assim que é. Você quer assim o quê? que a vida é. Exato. Você quer comer o quê? Papinha de banana pra sempre e tal? Não, cara, tem que ir pra cima, tem que comer pedra, né? Aquela coisa. E tá disposto, você é cascudo o suficiente pra aguentar a advocacia? Porque senão você vai morrer na praia. Você vai nadar, fazer um monte de coisa e comprar um cenário bonito. Tem uma marca bonita, olha que marca bonita, gente. Uma marca bonita, Rafael Kirov que fez. Kirov é dos meus também, tá? Chama ele aí. Vai ter uma marca bonita, mas e aí? E o dia a dia? Você vai aguentar? Entendeu? Driblar das pedras. Tem que passar por cima, né? Tem que assumir a bronca. Assumir a bronca. E é isso, cara. Me fala uma coisa agora, para ir indo pros finalmente. Tá. Planejamento para 25. Qual que é o planejamento profissional, de escritório, crescimento, agregar pessoas? Qual que é a sua ideia? Nosso planejamento para 2025, desde o começo do ano, está sendo contratação de pessoal, porque nem só de inteligência artificial vive o escritório. A gente quer se tornar referência em direito digital, então a gente tem um planejamento de publicação de conteúdos, tanto no orgânico quanto no pago, né? De publicar vídeos no YouTube, de publicar artigos toda semana, de fazer posts todos os dias de forma automática também, né? Então, se tornar referência em direito digital e saber quem que recupera a conta. Vai ser o nosso escritório. Boa. Essa é a nossa ideia para 2025. Perfeito. E como que o pessoal te encontra nas redes aí? Olha para falar bem bonito. Nosso Instagram pode colocar @o Felipe Messias e o do escritório é Grupo Melo Advogados. Mas a gente está no Instagram, no Google, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, todos os lugares que vocês procurarem. Omnichannel, verdadeiro Omnichannel. Cara, todos os canais vocês podem encontrar a gente. Muito bom. Vou deixar aqui marcado, tá, gente? O Instagram, o site, o WhatsApp, se possível. Vai ter aqui na descrição do vídeo. Olha aí, vai ter. Vamos deixar. Tudo certinho. Cara, acho que é isso. Você quer palavras finais? Dê umas palavras finais aí pra galera. Uma palavra de incentivo, vai. Eu só falei coisa ruim, né? Que é difícil. Fala uma coisa boa aí, vai. Uma coisa boa é que a gente sempre pensa no futuro, né? Tipo, isso eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, mas às vezes a gente não agradece por onde a gente se encontra hoje, né? E eu não me imaginaria lá atrás, onde eu tô hoje, se eu não tivesse começado. A palavra de incentivo é começa, que eu não me arrependo de ter feito isso. Muito bom. Isso. Ó, falou bonito, gente. É pra colocar as palminhas lá. Muito bom, gente. É isso aí, cara. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Primeiro episódio do podcast Meu Escritório Minhas Regras. Estou muito feliz que esse projeto saiu do papel finalmente. Tava gravando story aqui, né? Esse projeto saiu do ar. 2 vezes saiu do ar. Eu até postei aqui, saiu do ar, gente. Saiu do papel. Então, enfim, quem me conhece... Entrou no ar agora. Entrou no ar. Então, acompanhe, se inscreva no canal, deixe seu like aí, deixe nos comentários, conecta com o Felipe com quem lá. precisa. Isso, compartilha. Pessoas reais, né, com desafios reais, aqui a gente tá para isso, tá? Link da Fraternidade também, vai ter um sitezinho aqui para você aplicar para Fraternidade. Não é qualquer um que entra, tá, gente? Não é pagou, entrou não, tem que conhecer, né? Tem que ser gente como a gente. Gente como a gente consiga confiar. Então, se inscreva lá, faça a sua aplicação. Acompanhe os próximos episódios, os próximos capítulos que virão. Não sei se
Serão semanais? Serão quinzenais? Serão mensais não, né? Tem uma Mas galera. virão. Vai acontecer. Me segue aí. Vou deixar o arroba também do escritório, deixar o meu arroba aqui também. Vai ter um monte de arroba marcado aqui, gente. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado pela companhia. Se você assistiu até agora, bacana. Tamo junto. Vem com a gente nessa. Um abraço, abraço. gente. Até.